Está preso na cadeia pública de Coronel Fabriciano o filho Anderson da Silva Tavares, 42 anos, suspeito de ter agredido violentamente a mãe de 71 anos. O fato que se deu na rua Intendente Gravatá 252, no bairro Nazaré. Sargento Fabiana tem os detalhes da prisão do suspeito. A sala de operações recebeu uma ligação de uma idosa relatando que tinha sido agredida por um filho e ela falava na ligação que ela tinha medida protetiva contra esse filho por causa de agressões anteriores e que ela estava presa em casa. O filho tinha pegado ela de surpresa, porque ele não mora na residência com a idosa, pegou ela de surpresa, na varanda, ela estava com o portão aberto, não teve como ela não deixar ele entrar, ele entrou intimidando a idosa. Ela falou que se sentiu muito intimidada, ela teve muito medo pela sua integridade física, e aí ele se aproveitou da fragilidade dessa idosa e permaneceu com ela na casa, trancou os portões, apagou as luzes e começou a espancar essa idosa no interior da residência. Essa idosa, essa solicitante, era a Dona Maria das Graças, e o autor dessas agressões seria o seu filho, Anderson Tavares. Ela falou que foi agredida por cerca de 2 horas, e assim que ele dormiu, ela aproveitou-se disso e pegou o telefone e ligou para o 190 pedindo apoio policial. Quando nós chegamos no local, nós deparamos com a casa toda escura, os portões estavam realmente trancados, e aí a gente chamou, essa idosa veio nos receber na janela da varanda da casa, e ela sussurrou para os militares que estava trancada em casa, arremessou para a gente a chave do portão, ela falou que era uma chave reserva, e apontou para baixo, e a gente viu que na varanda da casa tinha realmente uma pessoa deitada no chão, dormindo, e ela falou para a gente que era o filho, que ela tinha conseguido se trancar em casa e que ele estava na varanda. Após ele permanecer dentro da casa com a Dona Maria por 2 horas agredindo, aí ele saiu da residência, ficou nessa varanda, começou a dormir, ela se aproveitou disso, ligou 190. No momento em que vocês tiveram acesso à residência, qual era a real situação em que se encontrava esta senhora? A gente ficou muito perplexo, ficamos muito surpresos, porque nós conseguimos abrir o portão, abordamos o Anderson, mas quando a gente viu essa idosa, ela estava muito machucada. Ela estava totalmente desorientada. O Anderson, ele deu várias pancadas na cabeça dela. Ela estava com os olhos lesionados, nariz, boca. Ela estava com vários pontos de sangramento na cabeça, porque ele arrancou muito o cabelo dessa idosa. Ela falava que ele puxava muito ela pelos cabelos. A gente encontrou muita mecha de cabelo arrancada pelo chão. Ela estava com lesões no pescoço, nas costas, na região das costelas, os braços, mãos, pernas. Ela estava bastante lesionada. E assim, conversando com a Dona Maria, que foi a vítima agredida pelo filho, a gente percebeu que ela não tinha condições de reação. A casa dela estava completamente quebrada. Ela falou que ele sempre a agredia. Então, no passado, eles têm esse histórico, de violência doméstica. Ela fez a ocorrência, tem medida protetiva contra esse filho, mas ainda assim ele foi até a casa da idosa e agrediu. Ela já tem 71 anos de idade e, frente às agressões do Anderson, ela não tinha condição nenhuma de se defender. Ela foi violentamente agredida. Então, assim que nós abordamos o Anderson, que estava dormindo, ele foi preso. A primeira coisa que a gente fez foi levar essa idosa para o hospital para ela receber atendimento médico. Agora, sargento, quando vocês abordaram o suspeito Anderson, como é que foi? Ele reagiu à abordagem? O Anderson, no momento que a gente abordou, a princípio ele não ficou muito exaltado não, mas na hora que ele percebeu o que estava acontecendo e que ele estava sendo preso, aí ele tentou contra os militares e foi necessário usar de força física para executar a prisão desse autor. Ele foi levado também ao hospital, foi atendido e logo em seguida foi liberado, e a gente foi com ele para a sede do batalhão da cidade de Coronel Fabriciano para a confecção do REDS.
Esta senhora, que tem 71 anos de idade, qual era a situação dela e ela apresentava lesões pelo corpo? Com relação à idosa, nós também socorremos essa idosa até o Hospital Municipal de Coronel Fabriciano e, tendo em vista as lesões terem sido mais graves, ela ficou internada. O médico constatou que ela estava com muita lesão na região da cabeça, a face estava tudo muito inchado, os olhos estavam bem roxos. Então ele resolveu permanecer com essa idosa na condição de internada. Ele pediu exames complementares, tendo em vista aí que a idosa ela tem comorbidades, né? Ela sofre de pressão alta, já faz uso de medicação controlada. As lesões foram lesões mais graves na região da cabeça, então o médico resolveu deixá-la internada para que ela pudesse ser melhor avaliada e melhor cuidada. Não foi prudente ontem, segundo o doutor Marcelo, que foi quem atendeu, liberar essa idosa para que ela ficasse em casa. O mais prudente foi que ela ficasse internada, tendo em vista aí serem lesões mais graves. Para surpresa de vocês, o conduzido Anderson, já no hospital em Fabriciano, ele também reagiu. Como foi? No momento que a gente passou com o Anderson também no hospital, para que ele fosse avaliado, tendo em vista que no primeiro momento, na residência da mãe dele, ele resistiu à abordagem e à prisão, ele resistiu novamente. Então foi necessário de novo no hospital usar de força para que o Anderson permanecesse numa condição que ele pudesse ser atendido, porque o nível de exaltação dele era muito grande. Com os militares, ele não relatou ter feito uso de entorpecente. Ele fala que ele é usuário de medicação controlada, que ele tem problemas psiquiátricos. Os militares não constataram que ele estava embriagado, mas há sim a possibilidade desse autor ter feito uso de entorpecente, tendo em vista aí que ele tem uma vasta ficha criminal, ele já foi usuário de drogas, ele relata que não é mais, mas nós não temos como afirmar que o Anderson não estava sob efeito de substância entorpecente. Sargento, no momento em que a dona de casa estava sendo agredida pelo filho, ela teve um ato de sabedoria, porque ela chegou a jogar um aparelho celular embaixo de um móvel para que ela pudesse facilitar o acionamento da polícia. Foi assim que aconteceu? A gente agradece muito a Deus pela oportunidade de atuar numa ocorrência assim. A dona Maria, ela foi bastante esperta, né? No momento das agressões, ela fala que ela conseguiu jogar o telefone celular dela debaixo do rack. E ele não percebeu isso. Então, na hora que ele terminou de agredir, que ele ficou no interior dessa residência agredindo essa idosa por cerca de 2 horas, ele foi maldoso ao ponto de trancar os portões, apagar as luzes e agredir a idosa com a casa toda escura para que os vizinhos não percebessem o que estava acontecendo. Então, depois que ela foi agredida, que ele saiu da casa e foi dormir na varanda, aí ela foi até o móvel onde ela tinha visto o telefone cair por debaixo, pegou esse telefone e ligou. Então, realmente os vizinhos não perceberam, nós não tivemos ligações dando conta dessa agressão mais cedo. A gente só recebeu uma chamada que foi da própria idosa e, por sorte, ela conseguiu acessar esse telefone e ligar para que a polícia pudesse ir lá executar a prisão desse autor. Para vocês militares, não é uma ocorrência comum do dia a dia, não é mesmo? Um filho bater na própria mãe? A gente fica muito chocado. Filhos agredindo pais, né? Não é uma coisa normal de se ver. A idosa ficou muito lesionada, precisou ficar internada. E a gente pede para que as pessoas, né, que estão próximas a locais onde elas perceberam que está acontecendo ali violência doméstica, que elas liguem, que elas denunciem. A ligação a pessoa não precisa se identificar, é totalmente anônimo. Isso pode salvar uma vida. No caso ontem, o Anderson foi extremamente maldoso. Ele atacou essa mãe de surpresa. Ele teve essa capacidade de desligar a luz, fechar portão. A gente ouviu da idosa várias vezes, né? Que ela pensou que ela ia morrer, porque ela gritou por socorro muitas vezes e ninguém ouviu. Então, graças a Deus que ela conseguiu fazer uma única ligação. A gente já conhece o Anderson, já estivemos no local antes para executar a prisão dele. É uma pessoa maldosa, perigosa, tem disposição para
para causar mal a outra pessoa. Então a gente agradece primeiro a Deus, né, que permitiu que a gente fosse ao local e ajudasse essa idosa. Graças a Deus teve um final feliz, ela foi socorrida, passa bem, apesar de estar internada, mas passa bem. A ocorrência foi feita pela Sargento Fabiane e Cabo Rafael, do Batalhão de Coronel Fabriciano, 58º Batalhão. Ouvimos a Sargento Fabiane, da Polícia Militar de Coronel Fabriciano, relatando a prisão do filho Anderson Silva Tavares, 42 anos, suspeito de ter agredido violentamente a mãe, uma idosa de 71 anos. Repórter JL.